Olá, vamos responder aqui algumas questões sobre operação com frações. O salão do centro esportivo está sendo ladrilhado com cerâmica. Aparecido, o pedreiro começou a trabalhar anteontem e conseguiu ladrilhar 1/7 do salão. Ontem, ele ladrilhou mais 3/8. Nesses 2 dias, já foram assentados 870 ladrilhos. Quantos ladrilhos ao todo serão colocados no salão? Então, primeiro nós vamos ter que somar 1/7 com 3/8 para saber a fração que corresponde os 2 dias. Nós vamos igualar os denominadores, então nós vamos pegar a fração que eu consigo dividir por 8 e por 7 ao mesmo tempo, seria no caso 56. Isso aqui seria nada mais nada menos do que 8 mais 21. Então seria um total de 29 dividido por 56. Então 29 dividido por 56 é a fração que está relacionada com 870. E ele quer saber o total, ou seja, ele quer saber 1. Ele quer saber 56 dividido por 56, quanto é que isso vale. Então, o que você vai fazer? Você sabe que 870 vale 29 pedaços dos 56. Você precisa pegar 870, dividir por 29 e, a partir disso, você multiplica por 56. 29 vezes 3 é igual a 87. Então, 870 dividido por 29 é 30. 30 vezes 56 nada mais é do que 56 vezes 3 e bota um zero. Então, seria 150 mais 18, 168, 1.680. Então, ao todo, ele vai ter que utilizar 1.680 ladrilhos. É esse o raciocínio que você utiliza. Pause o vídeo, tente responder essas próximas 2 questões. Depois você volta aqui para poder conferir a resolução. Ari e Valdo são atletas e participaram de uma corrida pelas ruas da cidade. Quando Ari havia completado 3/4 do percurso, Valdo completou 4/5. Nesse instante, Ari estava 400 metros atrás de Valdo. Sabendo que 1 km tem 1.000 metros, de quantos quilômetros era a corrida? Então vamos raciocinar aqui. O que ele quer saber? Ele nos entregou a diferença entre esses valores. Então eu preciso subtrair 4/5 de 3/4 e saber que isso vale 200. Essa fração vale 200. Um denominador comum seria 20. Para chegar no denominador 20, eu preciso multiplicar 4 vezes 4, seria 16. E 5 vezes 3, 15. Então eu sei que 1/20 é a fração que corresponde a 400 metros. Então, o total vai ser quanto? Vai ser 20/20. Ou seja, eu tenho que pegar esse valor de 400, que é um pedaço, e multiplicar pelos 20 pedaços, e eu teria um total de 8.000 metros, que nada mais é do que 8 quilômetros. Essa é a nossa resposta. Uma pausa para poder responder essa próxima questão, depois você volta para o vídeo. Em razão da instalação da rede de água em certo bairro, foi construído um grande reservatório, alimentado por uma bomba de água. No primeiro dia de funcionamento da bomba, foi enchido 1/3 do reservatório. No segundo, foi completado mais 2/5 dele. Se ainda faltam 4.400 para completar o reservatório, qual a sua capacidade? Então, o que você está precisando fazer? Você vai ter que saber quanto é a fração do primeiro, quanto é o segundo, e ele falou quanto que falta. Então, você tem que pegar o total, menos essa fração dos 2 dias, e você relaciona isso com os 4.400 para poder saber a sua capacidade. Então vamos somar aqui 1/3 com 2/5. Nós igualamos o denominador, seria 15. Eu preciso multiplicar a fração 3 por 5, seria 5. A fração 2 por 3 seria 6. Então isso vale 11/15. Ele falou quanto que ainda falta. Então se o total é 1, eu preciso eliminar de 11/15, ou seja, seria 15 menos 11 dividido por 15, seria 4/15. 4/15, 4 pedaços de 15 vale 4.400. Então, quanto vale um pedaço? Um pedaço é 4.400 dividido por 4, que seria 1.100. Então, quanto valeria 15 pedaços? 15 pedaços seria 1.100 vezes 15. Ou seja, você multiplica 1.000 por 15, seria 15.000. 100 por 15, que seria 1.500. E você chegaria em 16.500 litros. Esse é o raciocínio que nós utilizamos, bem parecido, né? As questões, as 3 primeiras aqui, seguem o mesmo raciocínio, só muda a parte que você vai interpretar em relacionar a fração que ele está querendo trabalhar com o número que ele te ofereceu. Uma torneira enche um tanque da metade até 9/10 do volume em 1 minuto e 4 segundos. Em quanto tempo a torneira enche o tanque todo? Então nós vamos transformar isso aqui em 64 segundos. E olha só o que ele falou. Que da metade até 9/10, ela demora esse tempo. Então você escreve isso aqui, ó, 9/10 menos a metade, que é 1/2.
Então, se você subtrai isso aqui, você chega no tempo que ela gastou. Ela demorou 64 segundos para poder encher essa parte do todo. Então, vamos subtrair aqui, ó, 9 sobre 10 menos 5 sobre 10. 4 sobre 10. Ela demorou 4 pedaços do total de 10 para encher 64 segundos. Quanto tempo ela enche um pedaço? Que seria, no caso, 1 sobre 10. 64 dividido por 4, que seria 32,16 segundos. Então, ao todo, para encher os 10 pedaços, que seria para encher o tanque todo, seria 10 vezes 16, seria 160 segundos. Transformando isso para minuto, 60 a 120 seria 2 minutos e 40 segundos. Pause o vídeo para tentar responder essas próximas questões. Walter vendeu em um dia 3/5 das laranjas que tinha na sua banca de frutas. No dia seguinte, vendeu 13 sobre 16 do que havia sobrado e levou as 9 laranjas restantes para casa. Para repor a quantidade inicial que havia na banca de frutas, quantas laranjas Walter deve buscar na central de abastecimento? Então vamos com calma, um passo de cada vez para poder responder essa questão. Ele vendeu em um dia 3/5 da laranja. Então quanto que sobrou? 2/5, certo? Você vai fazer 1 menos 3/5. Isso aqui é 5 sobre 5 menos 3 sobre 5. Isso aqui é 2/5. Então, em um primeiro momento, ele vendeu 3/5, sobrou 2/5. No dia seguinte, ele vendeu 13 sobre 16 do que havia sobrado. Então, o que você está precisando calcular? Você precisa saber quanto é que é 13 sobre 16 de 2/5. Então, o que você precisa relacionar? Você precisa fazer esse conceito aqui, ó. 2/5 vezes 13 sobre 16. É esse o cálculo que você utiliza. Sabe por que isso? Você pode fazer uma regra de 3 também. Você pode pensar o seguinte. Esquece esses 2/5. Chama isso aqui de x, por exemplo. X é o todo. Você quer vender 13 sobre 16 desse x. Então esse é o raciocínio que você faz. Você também pode pensar o seguinte. Que você tem x vale 16 pedaços, então, né? E aí ele vendeu 13 desses pedaços. E aí você vai ter esse novo valor. Esse novo valor do y vai ser o quê? 13x dividido por 16. Qualquer raciocínio que você vai utilizar, você vai perceber que isso aqui é uma multiplicação. Realizando aqui essa operação, nós primeiro podemos cortar o 2 com 16, ficaria 8. Então isso aqui seria 13 dividido por o 8 com 5 fica 10. Então 10, 20, 40. 13 dividido por 40. Ele vendeu então 13 sobre 40 lá do início. Lá do início. Do que havia sobrado, 13 sobre 40, e com isso sobraram 9 laranjas. Então o que você precisa saber? No primeiro dia, ele vendeu 3/5. Vamos transformar isso aqui na fração 40. 3/5 é a mesma coisa aqui na base 40, eu teria que multiplicar isso aqui por 8, então seria 24 sobre 40. No segundo dia, ele vendeu 13 sobre 40. Ao todo, ele vendeu quanto? Então, somando isso aqui, ele teria um total de 37 sobre 40. Quanto foi que ficou sobrando? 3 sobre 40. 3 sobre 40 vale 9 laranjas. Ou seja, você tem 3 pedaços de 40. Se você quer saber um pedaço, seria você dividir 9 por 3. Então, um pedaço dos 40 seria 3. Qual seria o total? Pegar 3 e multiplicar por 40. 40 vezes 3, 120 é a nossa solução. Agora uma pausa para você responder aqui essa nona questão. Carlinhos completou 5 voltas e meia correndo ao longo de uma pista circular. Em seguida, ele inverteu o sentido e correu mais 4 voltas e 1/3, faltando percorrer 40 metros para chegar ao ponto de início. Quantos metros tem essa pista de corrida? Então, o que você pode pensar? Vamos imaginar aqui a nossa pista de corrida e ele começou nesse ponto. Então, ele vai andar 5 voltas e meia em um sentido. Vamos dizer que ele andou nesse sentido. Ele vai andar 5 voltas, vai parar nesse mesmo local, depois ele vai andar metade e vai parar bem aqui nesse ponto. Agora, ele vai inverter o sentido. Então, agora, ele vai começar a correr nesse sentido aqui, partindo desse ponto. E ele vai andar 4 voltas e 1/3. Então, ele vai andar 4 voltas, ele vai parar nesse ponto e agora ele vai andar 1/3 da pista total. Então, você tem que imaginar a pista sendo dividida em 3 pedaços. Então, por exemplo, seria aqui um pedaço, 2 pedaços e o terceiro pedaço aqui. E aí ele chegou nesse ponto bem aqui. E a distância daqui para cá
seria de 40 metros. Ele quer saber quantos metros possui essa pista de corrida. Então, o que você pode visualizar para facilitar essa questão? Primeira dica que eu passo aqui para facilitar a visualização, como você trabalha com meio e com terço, transforma isso numa fração comum. Seria o quê? Seria o 6. Então, divide essa circunferência em 6 pedaços. Seria como? Seria esse aqui. Pronto. É como se fosse num relógio, seria a cada 2 horas. Seria isso aqui 2 horas, isso aqui 4, isso aqui 6, isso aqui 8, isso aqui 10, isso aqui 12 horas. Então esse é o raciocínio que você tem. E aí o que foi que ele fez? Ele saiu aqui do 12, parou no 6, que é nesse ponto aqui do meio, e depois ele andou 4 voltas, parou na hora 6, e ele andou mais um terço. Um terço seria andar 4 horas, então seria ele voltar aqui e parar no 2. E essa distância daqui para cá seria 40. Então nós sabemos que daqui para cá é 40, e nós temos 6 pedaços desse, então 40 vezes 6 seria igual a 240. Inclusive, se você pegar 240 e realizar essa análise, você vai ver. Ele andou 5 voltas e meia, parou aqui, depois ele andou 4 voltas, continuou aqui nesse ponto, e ele andou mais 80 metros. 80 metros seria um terço, ele chegaria até aqui e iria faltar 40 para poder chegar ao seu início. Então esse é o raciocínio que você pode utilizar para responder essa questão. Pausa o vídeo para poder responder essa próxima. Na rua onde Clara mora, há 70 construções entre casas e prédios. O número de casas é igual a 9/5 do número de prédios. O número de casas nessa rua é. Então você tem o número de prédios. Aqui você pode fazer o seguinte, você pode chamar prédio de X e o número de casas nada mais é do que 9/5 de X. E pronto. E no total você tem 70 construções. Então se você pegar prédios mais o número de casas, você tem um total de 70 construções. Lembrando, ele quer saber o número de casas. Então, muito cuidado para não errar a questão marcando o x. Você quer saber 9x dividido por 5. Vamos realizar as operações. Vamos colocar o 5 aqui em evidência. Então vai ficar 5x dividido por 5 mais 9x dividido por 5 igual a 70. Isso aqui vai ser igual a 14x dividido por 5 é igual a 70. Você pode realizar essa divisão. Dividir tudo por 7 ficaria 2 e 10. Dividir 2 e 10 vai ficar 1 e 5. Então, x nada mais é do que x dividido por 5 é igual a 5, x é igual a 25. Então, nós temos 25 prédios. Quantas casas nós temos? Você tem duas opções. Você poderia pegar 70 menos 25, certo? Que seria igual a 45. Ou então você pode pegar 25 e multiplicar por 9/5, que inclusive é até interessante porque você testa se a resposta deu certa. 45, então nós sabemos que nossa resposta seria o número de casas 45. Pausa o vídeo para responder a próxima questão. Na casa de Mariana, o gasto diário de água com descarga correspondia a 2/5 da capacidade da caixa d'água. Com a troca por descargas mais econômicas, esse consumo passou a ser de 1/4 da capacidade da mesma caixa d'água. Logo, a fração da caixa d'água economizada foi de quanto? Ora, ele gastava 2/5 e agora ela passou a gastar 1/4. Qual foi a economia? Seria a diferença desses dois valores. Coloca a fração de evidência, seria 20. Você teria que multiplicar o 5 por 4 para poder transformar em 20. Então, 2 vezes 4, 8. E aqui você teria que multiplicar por 5, então seria 5. Nossa resposta, então, seria 3/20. Pause o vídeo para responder a próxima questão. Em uma construtora, exatamente 1/5 dos funcionários são casados e exatamente 1/7 desses funcionários, ou seja, 1/7 de quem é casado, tem filhos. Um valor possível para o número total de funcionários é de... E o que você teria que responder essa questão? Você sabe que 1/5 dos funcionários são casados e desses 1/5, 1/7 possui filhos. Ou seja, você faz uma multiplicação muito parecida com uma questão que nós já respondemos. Você tem aqui uma fração 1/35. Esse 1/35 é o número de funcionários que são casados e possuem filhos. Qual o possível valor possível para o total de funcionários? Ele precisa ser o quê? A quantidade de funcionários é o número inteiro. Então, esse 1/35 precisa representar o número inteiro de pedaços. Então, o total de funcionários vai ser 35 vezes esse número. Ou seja, a sua resposta precisa ser 35 vezes o tamanho de um pedaço de 35.
Ou seja, ele precisa ser 35 vezes 1, 35 vezes 2, 35 vezes 3. E a solução é essa. Um possível valor seria, por exemplo, você poderia escrever 35, você poderia ter 70 funcionários, você poderia ter 105. Qualquer uma dessas respostas seria uma solução válida. Por último, vamos responder essa última questão. Pausa o vídeo. A soma dos inversos dos números 3 e 3 sétimos elevado ao quadrado dá. Então, o que ele quer saber? Ele quer a soma dos inversos desses números. Então, qual é o inverso de 3? 1/3. Nós aprendemos em números inteiros que o oposto é 4 e menos 4, 5 e menos quinto. 5 e menos 5. E inverso é justamente você inverter, é você trabalhar na parte de fração. E o inverso de 3 sobre 7 é 7 sobre 3. Então, ele quer a soma desses valores. Porque nós podemos riscar isso aqui tudinho, ó, inversos dos números, nós podemos trocar isso aqui. A soma de 1/3 e 7/3, então vamos somar. Isso aqui seria 8/3. Então ele risca tudo. Isso aqui é a mesma coisa que ele falasse assim: 8/3 elevado ao quadrado é igual a... Então seria igual a 64 sobre 9. E com isso nós terminamos a parte de fração. E a partir da próxima aula nós iremos falar de números decimais, que está completamente relacionado com frações. Então, se você entendeu muito bem esse conceito, o próximo assunto ele vai ser uma mera consequência. E a partir disso nós vamos ter toda a base para poder estudar os números racionais.